Opa, bom dia pessoal. O Teófilo aqui, trazendo minhas considerações aqui, fazendo alguns breves comentários do que foi o UFC Paris, que aconteceu ontem na Arcor Arena, na França, na capital. Paris, onde a gente teve alguns brasileiros lutando, né? Não foi um card tão atrativo, mas tinha algumas lutas assim que eram interessantes, alguns lutadores que já tiveram algum tipo de atenção e hoje não tem mais. Não tem mais o mesmo apelo que já tiveram. Daí eu cito o Paul Gregg, que lutou contra o Modesta Bucalcos. Também tivemos ali o Omar Sy contra o nosso Brandson Ribeiro, o Marcin Tibula, que lutou contra o Ent Delidia, e o Brad Tavares contra o Robert Brissek. Não sei pronunciar esse sobrenome, mas enfim. E o Cauê Fernandes também, pelo visto eu não anotei, que é um brasileiro também, que está há pouco tempo no UFC, que teve um nocaute bem legal, chutou a perna do adversário e incapacitou ele de continuar na luta, saiu vitorioso. Mas eu vim falar um pouco mais, me ater mais ao co-main event e ao main event da noite, que eram de dois brasileiros da Fighting Nerds, essa equipe que chegou fazendo muito boom, assim, chamando muita atenção e que infelizmente teve duas derrotas, tá? Não vou desmerecer a Fight Nerds, antes de tudo, só fazer uns breves comentários, já ouvi dizer, assim, de pessoal mais próximos e alguns comentários que a Fight Nerds era a melhor equipe de MMA aqui do Brasil, o que pra mim eu nunca, nunca levei a sério esse comentário. Eles são sim uma boa equipe, tem uma trinca de 4 lutadores principais, ou tem outros, né, que são muito bons. Rodolfo Vieira também fez o último camp com eles, mas pra mim é uma boa equipe, tá em desenvolvimento, mas pra mim não é estabelecida e não é a melhor do Brasil. Pra mim esse título é da Shootbox Diego Lima, tá? Que tem muito mais lutadores no UFC e para mim é uma equipe melhor. Mas não tira nenhum mérito da Fight Nerds, que é uma sim excelente equipe, mas talvez o grande diferencial dela é que elas sabem trabalhar muito bem o marketing. E eles são muito profissionais nisso, muito competentes, talvez os mais aqui do Brasil. Mas para mim não é a melhor equipe. E isso não tira mérito nenhum do seu treinador, Sucupira, e dos lutadores, que são bons lutadores, mas ontem, e é uma coisa que está acontecendo esse ano, assim, tá me deixando alguma coisa que para mim vai ser fácil falar agora que aconteceu pós-evento, porque para mim a Fight Nerds é uma boa equipe, mas criou-se muita expectativa em Caio Borralho, o Marcos Rufus, o Carlos Prates, o Gia Silva, que são sim bons lutadores, não podemos tirar isso, para mim é fato, mas para mim eles ainda não eram lutadores para pleitear o cinturão, discordando de principalmente alguns amigos meus amantes de MMA e de alguns comentários que eu via. São sim bons lutadores, mas a partir desse ano a gente vê eles pegando assim uma camada ali em que eles estavam acostumados no UFC. O UFC para mim tem um plano, seu plantel tem algumas camadas onde tu pode ser muito dominante ali no card preliminar, do pessoal que não é ranqueado, e tem um choque de realidade muito grande no ranking e dos lutadores que ficam ali gravitando próximo do ranking. A gente começamos ali para falar deles, o Marcos Rufus lutando contra o Benoit Saint-Denis, que é um bom lutador. Muita gente tira o Saint-Denis para nada, que para mim é um erro. Ele não é um campeão, mas ele é um lutador a ser considerado. E quando teoricamente eu queria falar isso ontem na Rádio Guaíba, no programa Nocaute, não sobrou tempo. Eu queria fazer minhas projeções para o UFC Paris. E eu fiz até, como eu não falei lá, eu vou aproveitar e falar aqui de algumas anotações que eu fiz para poder me embasar quando eu iria falar, né, sobre essas lutas que aconteceram no UFC Paris. E quando eu fui ver, assim, e é uma coisa que me chamou a atenção nas duas lutas, tá? O Ruff, o que eu anotei do Ruff? Que ele é um cara de 29 anos, tem 12 vitórias e uma derrota, é um cara que ele ganha muito no nocaute, 11 vitórias no nocaute ou nocaute técnico, uma em decisão. Ele só tem uma derrota no nocaute. Ele vinha de 7 vitórias seguidas, 3 no UFC, uma no. E sendo essas, né, dessas 7 vitórias, 3 no UFC e uma no Contender Series.
Só que uma coisa ali já me chamou a atenção, que de lutadores relevantes, ele só ganhou do Bob Green, e que também não tá no seu auge de carreira, mas sim é um lutador importante. Isso me chamou a atenção e me ligou um alerta. Porque o Saint-Denis, ele tem 29 anos, também, tem 14 vitórias, agora 15, né, tá, pessoal? Eu tava falando isso baseado em ontem, agora é 15 vitórias e o Ruff tá com 12-2. Sendo 4 delas no nocaute e 10 na decisão. Não tem finalização, não tinha vitória por finalização. E as derrotas do Saint-Denis foi 2 no nocaute e 1 na decisão. E daí eu fui dar uma olhada, ele vinha de uma vitória contra o Kyle Prepolec e tinha vindo de 3 derrotas, sendo que ele perdeu pro Renato Moicano e pro Dustin Poirier. Mas eu fui ver com quem o Saint-Denis já lutou, assim, era gente muito mais testada. Ele já lutou contra o Matt Frévola, o Thiago Moisés, o Eliseu Capoeira, o Luan Santiago no Brave, né, antes de estar entrando no UFC. Pra mim, parecia um cara muito mais preparado. É um cara, assim, que, no comparativo, o, ele era muito mais testado com o pessoal com uma categoria, uma camada mais superior do UFC. Chamou bastante atenção em relação ao Ruff. E como ele ganhou, acho que chamou a atenção de todo mundo na finalização, porque a única derrota, ele já tem poucas derrotas, o Ruff, e ele nunca tinha sido finalizado. No Dana White Contender Series, né, ele defendeu muitas quedas de um lutador da região do Cáucaso do wrestling daguestanês. No Centurion FC, antes de ir pro UFC, ele também defendeu muita queda do Rony Torres, atleta da Nova União, que inclusive já passou pelo UFC. Foi muito efetivo nas defesas de queda, então foi surpreendente ver o Saint-Denis finalizando, mas conseguiu, não só finalizando, a queda que o Saint-Denis faz com o Ruff, assim, foi muito fácil, não demonstrou resistência, isso tira o mérito da luta de solo do Ruff, não, mas eu acho que ninguém esperava isso, né? Então, isso já foi um dos primeiros impactos. Mas para mim, se bem que é o seguinte, entre essas duas lutas, eu achei que quem tinha mais chance de ganhar era o Ruff. Mas eu já achava estranho, não ficar. Eu daria a vitória pro Ruff, assim, mas é uma luta que para analisar ficaria em aberto. E depois a gente vai pro main event, que era entre o Nassourdine Imavov contra o Caio Borralho, o natural. E aí a coisa me pegou. E o brabo é já falar agora que o evento já aconteceu. Era para eu ter feito o vídeo antes. Isso me chamou muita atenção. Por causa que a mesma coisa, quando eu fui analisar, Nassourdine Imavov, 30 anos, cartel 16-4, 16 histórias, 4 derrotas, sendo que é um cara bem, bem misto, assim, né? Ele não tem uma ampla vantagem, ele não é não é uma ampla vantagem no nocaute, uma ampla vantagem na submissão, porque ele tem 7 vitórias por nocaute técnico, 4 por submissão, finalização e 6 por decisão. E as derrotas dele foi uma por submissão e 3 por decisão. Ele veio de 4 vitórias seguidas. E a gente via essas 4 vitórias, foi para grandes nomes de peso, como Israel Adesanya, o Brandon Allen, o Jared Cannonier e o Roman Dolidze. E ele tinha perdido, as derrotas dele também foi pra gente assim muito relevante, foi pro Sean Strickland e Phil Heath. Já o Caio Borralho, quando eu fui dar uma analisada, ele tem 32 anos, 32 anos, 17-1, 17 vitórias e uma derrota, 5 nocautes técnicos, 4 submissões e 8 decisões. Então, ele era um cara da decisão e tinha só uma derrota por decisão. E ele vinha de 7 vitórias seguidas, o Caio Borralho, sendo 2 no Contender Series, né? E o resto em algumas UFC ali. Ele já venceu o Jared Cannonier, o Paul Gregg, e eu botei o Michael Exekut, que é um polonês que ele estava muito bem lá no Fight Exclusive Night, um evento lá grande na Polônia, e ele não teve essa mesma performance, não performou tão bem no UFC. Não performou tão bem. Também são alguns lutadores relevantes, mas a gente vê que há uma diferença. Há uma diferença em que que o Imavov já passou desse alto nível, do pessoal mais ranqueado, desse nível dos principais atletas da categoria do UFC,
E, cara, em comparação ao Caio Borralho, e foi complicada a luta, tá? Porque a luta foi na decisão, onde também manda muito bem o Imavov, mas normalmente é onde o Caio Borralho ganha, que é na decisão. Teve algumas coisas que aconteceram, tá? Eu não tô entendendo até agora como é que teve 2 dedos no olho do Caio Borralho em rounds diferentes e o Mark Goddard só deu advertência, não tirou um ponto, porque pra mim eu já acho o dedo no olho, eu já acho uma coisa. Eu já acho inacreditável, eu não sei de onde tirar essa tolerância do primeiro dedo no olho, é tranquilo. E deu 2 dedos no olho no Caio Borralho e ele não tirou ponto, passou batido. Isso pra mim eu acho estranho isso. E mas, tipo, por mais que a gente tenta buscar algo de positivo, ou buscar justificar a vitória do Caio Borralho, pra mim não tem como, porque a maioria dos golpes contundentes na cabeça foi do Imavov, 69, não me lembro quantos na estatística, muito superior. Claro, o Caio Borralho foi mais efetivo no soco no corpo, assim, no tórax. Foram 32 golpes, eu não me lembro quanto fez o Imavov, foi inferior. E também, poxa, o Imavov não tentou levar o Borralho nenhuma vez para o chão. Das 5 tentativas de quedar o Imavov defendeu as 5 contra o Caio Borralho. Então, eu não consigo, para mim não tem como justificar ou buscar alguma vitória do Imavov, que nem alguns brasileiros tentaram fazer na luta do Poatan contra a Kalaev, que acharam que eles ganharam, e até hoje eu não consigo rever aquela luta e ia dar precedente na relação de pontuação pro Poatan ganhar. Mas uma coisa que me chamou a atenção, tá? Não, talvez não foi o principal fator que ajudou o Imavov a ganhar, mas uma coisa que eu reparei muito, que foi muito efetivo, foi na mão do jab, na mão direita acho que era direita, mas a mão que estava à frente do Caio Borralho, que busca o jab, normalmente nessa guarda, né? O Imavov sempre botava a mão esquerda dele ali, sempre por cima dela, assim, evitando. O Borralho não conseguia soltar jab, assim, ele fez muito isso, da mão em cima. O que talvez contribuiu para o Caio Borralho não achar distância, na minha leitura sim, posso estar errado, mas na minha leitura sim. E isso foi um dos fatores que eu achei muito interessante, porque incomodou muito. E foi muito bom, assim, o domínio de solo, levar o oponente para grade, para mim foi muito bem. Foi muito bem o Imavov. Eu acho que essa derrota, assim, demonstra uma coisa que eu já tinha na minha cabeça. Fight Nerd, sim, é uma grande equipe, tem bons lutadores, mas está longe de ser a melhor equipe do Brasil. E eu acho que eles estão entrando na realidade dos ranqueados, do pessoal que está no nível a mais. Já Silva já tinha entrado, Carlos Prates também, só que o Carlos Prates foi parado pelo Ian Gary, né? Jean Silva também tá. Então, tipo, é uma equipe boa, é o pessoal midiático, eles sabem fazer esse jogo do marketing, mas a parte técnica parece que não acompanhou. Tô falando que eles são ruins? Não, mas sim, eles têm muito mais a evoluir, como, por exemplo, os lutadores da primeira prateleira da Shootbox. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Use os comentários aí, quem quiser discordar de mim, sinta-se à vontade, ou trazer algum ponto também que eu não vi, ou não deu o estralo, e daí, sei lá, quando eu vejo, opa, esse comentário é muito pertinente. Quem sabe até no próximo vídeo venha a estar falando. Então, por gentileza, se inscreve no canal aí, quem gosta do trabalho, segue acompanhando. Também vai lá no YouTube Guaíba Esportes e vê, ontem tive lá de novo no nocaute da Guaíba, lá com o pessoal da Mohamed Jiu-Jitsu, da Combat Club. Quem quiser estar assistindo, tá na íntegra no YouTube. Então, peço que se inscreva se quiser. Fica à vontade se quiser dar like, não quiser. Mas eu só peço inscrição porque, pô, eu tenho a lista de transmissão, não é ruim. É meio chato, assim, ficar toda hora. Não, é para facilitar o vídeo chegue mais rápido quem é inscrito aqui. Então, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.